Boa noite aqui, estamos com o Richard, ficou no terceiro lugar do nosso evento aqui da Shopbox, no torneio. E ele vai estar mostrando um pouquinho com que ele foi hoje. Bom, joguei de Snake Eyes Fire King, o melhor deck de formato, o deck é muito bom. As minhas rodadas, na minha primeira rodada eu peguei o Melodius, foi bem tranquilo, 2-0. A minha segunda rodada eu joguei contra o Purrely, foi bem tranquilo também, 2-0. A minha terceira rodada foi outro Purrely, foi de 2-1. E a minha quarta rodada eu fiquei 2-0 contra um Hero. No top 4 eu peguei o Purrely da terceira rodada e fiquei pelo top 4. Depois peguei um Hero, aí fiquei no terceiro. Então vamos lá para Deck Profile. Certo. Na parte de Snake Eyes, 3 Ash, um Poplar, um Oak. Vou colocar de cabeça para baixo aqui que fica mais... perfeito. Fica melhor. Um Oak. Certo. Um Birch e um Fan Birch. Certo. Esse Birch era para ser uma Snake Eyes de Abel e era para ter o segundo Poplar. Só lembrando que essa é uma build de Snake Eyes Fire King um pouco mais budget. No caso você não botou o segundo Poplar porque realmente não teve a aquisição dele, né? No caso você se tivesse, consideraria indispensável o segundo, ou você achou que deu pra fazer com o primeiro? Às vezes faz um pouco de falta, acho que seria muito bom o segundo mesmo, mas não é obrigatório, pode jogar só com um. Faz aquela falta quando você abre já ele e um Ash, aí tipo, te para seu combo no caso, não dá pra você fazer aquele volume, aí faz a falta. Aí o Birch entraria a Snake de Abel, mas é isso, não consegui a tempo, ficou por isso mesmo. Pra parte de Fire King, o básico, um Garunix, 2 Kirin, um Arvata, um Ponix, a Contínua e o Campo. Isso aqui é o básico. Você não consideraria aumentar a quantidade dos Ponix ou pra poder ter um acesso mais fácil a eles? Nada. Acho que eu manteria assim, sempre, jogando de Fire King. Já usei 3 Kirin, acabei não gostando, acho que 2 já tá perfeito. 2 Kirin você abre em muito momento, você pega o cara desprevenido. O terceiro às vezes pode brincar a sua mão e ele sozinho não faz muita coisa. Ele não pode destruir ele mesmo, né, se eu não me engano. Se tiver 2 Kirin na mão, você não pode usar Kirin pra destruir Kirin. Pode? Ele só é um fogo, não um Kirin. Entendi. Não um Fire King, quer dizer. Mas então eu achei essa quantidade de cartas Fire King perfeita, foi muito bom. Você tem acesso a ele muito fácil com outro pacote, né? Então, é isso aí. Agora não é uma tech, mas é um extender muito bom que eu encontrei, que é usando os Parallel Exceed. Como é que eles foram pra você? Que é algo meio inconvencional, né? Curti muito o Paralel, porque se eu dou normal sumo do Snake Ash, eu tomo uma interação, eu vou pra Almirage, o Paralel entra, eu tenho 2 monstros nível 4 para fazer Banshee e pegar o Poplar pra mão. Então, por ser um Snake Eyes Budget, que não tem Wanted, Bonfire nem Bruxa, o Paralel entra muito bom como extender. É uma opção budget boa pra quem não tem acesso a essas cartas, no caso. Muito bom. Você já começa a jogar e te dá uma opção de chegar em outras cartas, te dá uma opção de ter um follow-up, te dá uma opção de jogar em torno de outras coisas, então. Fora que quando a minha jogada passa, eu tenho mais 2 corvos na mesa pra fazer a Pulusa, então... É bem interessante, é uma opção boa. Eu acho que o pessoal até se esqueceu dessa carta. Agora a melhor parte do deck, 3 Ash, 3 Veiler, 3 Morner, 3 Ogre e 3 Impermanence. Algum motivo você está usando especificamente essas hand trap ou só porque é a que você prefere? Isso aqui, tem algum motivo? Isso aqui é o básico, acho que todo deck que cabe esse tanto de hand trap deve usar. E a Ogre foi um pouco de metacal, achei que seria muito boa contra vários decks. Acabou que foi muito bom mesmo. Eu usei essa Ogre contra o Purrely, era muito boa também contra outros tipos de deck. Realmente, contra o que pareceu no torneio, parece que é uma call muito boa. Contra o Melody seria bom, contra o Hero até pegaria. No caso, você não optou por usar nem Draw, nem Nibiru, nem cartas assim pesadas, por quê? Cara, o Nibiru eu não achei que seria muito bom. Fiz o Metacall, achei que o Nibiru o pessoal tá jogando bem em volta, decidi não usar. E o Draw eu tô usando mais no site. No caso você optou por usar no site por você usar quando é garantido. Entendi. Preferi deixar o Ogre no main. Para as cartas de Sinful Spoils, né, eu tô usando 3 Original e um do Divine Temple. Extended, cara, mais Extended. Se você não é um budget, se você é um budget na real, você tem que usar 3 Original, não tem como.
Se eu tivesse a bruxa e o Wanted, dá pra reduzir pra 2 ou 1, né? Cortaria pra usar uma só. E tiraria talvez os paralelos pra descer as bruxas. E é isso. O 3 parece que não fez falta, no caso, né? E conseguiu acesso a ninguém que você precisar, né? Agora pra algumas techs, 1 por 1. Não tem porque não usar, metade do deck é nível 1, acessa as 2 enguines. E o custo é baixo, né? Querendo ou não. E é extended, não de ligação normal. E tô usando 3 Prosperity. Como eu disse, quando você toma alguma interação, você precisa ter alguma coisa. Se eu baixo um Snake Eyes, tomo interação, eu dou esse pote e acho um paralelo Exceed. Eu tô jogando, se eu acho uma original, eu consigo continuar a jogada, então... Você acha que o bot não te deixa com um extra deck muito contado, às vezes não te faz falta no jogo? Na maioria das vezes você bane pra 3, pra 6, normalmente como? Se eu tomo uma Ashe que realmente atrapalha um pouco por causa do extra, mas é uma carta assim que é muito boa pra não usar. E como eu não tenho a Wanted, nem a Bruxa, nem Bonfire, tô usando o pote. Se eu tivesse, eu cortaria o pote com certeza. Entendi. No caso é porque não tem as cartas de consistência, você preferiu optar por essa melhor carta de consistência, isso. Além das que não tinha como ter acesso. Tomando sempre alguma alternativa pra jogar em volta de interação e sempre tendo algum extender pra você não morrer ali quando o cara dá uma interação no seu Snake Eyes. Certo. E seu extra deck, como é que tá? Pro extra deck, eu tô usando um Almirage pra fazer a play do paralelo, né? Certo. Fora que ele é fogo também e às vezes você baixa qualquer hand trap, faz o Almirage, então pô, consegue dar a princesa meio que paralelo, Exceed e qualquer hand trap é full combo. Que legal. Fora que eu posso baixar uma hand trap, fazer o Mirage, se eu tiver com o Garunix na mão, consigo suicidar esse Mirage para trigar o Garunix. Ganhei do Hero no Game 1 também, fazendo isso. Interessante. Baixei uma hand trap, ele destruiu meu Garunix na mesa, consegui fazer esse Mirage, suicidei, o Garunix entrou e eu agressivei bastante pra cima dele. Um Anima, não tem porque não usar, o deck inteiro nível 1. Sem falar que você tem que ter uma opção pra mandar o Poplar também pro cemitério em principal Trap Zone, é a melhor atualmente, né? Porque você não tem como usar o Mirage em monstro nível especial. Isso. Fora que é play pra Dark também, então... Uma SP. Mano, essa carta é muito boa, não tem como. Usei ela, tipo, por favor. Todas as vezes eu decidi fazer um SP, força muita interação, é muito boa. É que ela sai da prisão de graça, né? Aquela carta sai da prisão. Masquerena. Deu tudo errado, você faz um SP. Cara, Masquerena não tenho o que falar, sobe com Flamberge, eu tenho a opção de fazer SP. É quase parte de Enguine já, né? Tem toda minha muita opção de fazer. Aqui eu tô usando as cartas de Charme, que é a Dark, pra usar com o Anima. São os dois que você tem acesso mais fácil, né? E com 3 corpos você chega na famosa princesa, né? Princesa ou na Selene, né? Então tem aqui as duas. Você consegue dar play de um jeito ou de outro. Tô usando um lobo. Muito bom, eu pego follow, pego o Kirin pra mão. Eu consigo pegar... Às vezes eu consigo estourar uma Ashe pra adicionar o Garunix. Aí eu faço esse lobo pra recuperar ela. Falar que contra matchup que é action mais importante, você consegue priorizar ele, certo? Isso. Contra um Brand de alguma coisa assim, você prioriza fazer logo ele e recuperar a Ashe pra dar no próximo turno de novo. Tô usando uma Fênix. Não tava usando, acabou que eu tive que trocar algumas coisas no meu extra por causa da Snake de Abel. Então acabei optando pela Fênix mesmo. Não usei nenhuma vez, mas ela tava lá pra quando eu precisasse. Agora pra a Princess, o Baleia e os Zelantes. É basicamente o combo de matar. Trocaria essa Baleia por um Raging Phoenix. Eu acho que jogaria muito bem pra fazer o TK. Mas o Raging Phoenix não fez falta? Porque a linha padrão do deck. Ele faz um pouco de falta na hora de matar, mas o deck consegue ser muito agressivo. E mesmo com Princes e Zelantes, poucas vezes no caso realmente você iria precisar dele. Se você não matar, você consegue pelo menos já estar numa posição que o cara não tem mais nada e você tem follow-up. Você não mata, mas você tá batendo 5.300 e tá popando 2 cartas do cara, então... O cara provavelmente não tem mais campo depois disso. Continuando aqui pra play de matar também, uma Selene e um Access Code. Essa Selene faz muito fácil, porque você tem as Ritas, tem as interações que é as Indie Traps, né, que é o Draw e a Veiler. Fora que se eu tivesse a Bruxa, seria mais uma carta que eu invocaria na Selene.
A Snake Diabel também, por ela ser mago, então ela é uma carta acessível, então você consegue fazer Selene muito fácil. A Selene muito fácil e tem algo fácil pra recuperar depois. Fora que a Selene pode virar uma Pulusa também. Sem falar que o deck também arruma muito spell fácil. Bota a monstro como spell e tem spell no cemitério, então é muito fácil pegar ela com 3/3 e o contador a mais. Essa Selene, quando eu tenho algum mago no grave, ela vira Pulusa, vira Access Code na volta, então... Te dá essa opção, né? De última carta do extra, a Infernal Flame Banshee, né? Como eu falei do combo fazer do paralelo. lá realmente uma opção interessante. Tem poucas pessoas que estão lembrando disso. O Poplar, ela é muito boa, fora que quando eu tenho que jogar Undershifter, ela é muito boa, porque quando ela é banida ela volta, então eu tenho mais um corpo na mesa. Então, é isso. E o side agora, eu tô usando 3 draw. Decidi jogar com ele no side porque no main eu decidi priorizar outras indie traps que eu vi que ia ser um pouco mais eficiente, né? Pegou cartas que é mais seguro. E draw contra algumas matchup acaba sendo meio morto, né? Side aí o draw poucas vezes, né? Porque poucas vezes eu joguei em segundo. Mas ele veio uma vez contra o Hero, só que eu dei uma Ashe na Hero Lives e acabou parando, mas era uma call boa contra vários decks, então... Tá aparecendo cada vez mais no meta também, é uma carta que vai aparecer muito ainda. Drawzinho rei da local. Se eu começo, eu coloquei algumas cartas como essa Khaled e 2 TTT. Decidi que esse era uma boa call, tanto para primeiro quanto em segundo, dependendo do deck. TTT realmente é uma carta que tá muito forte, tanto em primeiro quanto em segundo. Você não optaria usar ela no main não, em vez de side? Não, porque eu já tenho muita defesa, então acho que não precisaria dela no main. Prefere pra quando é garantido já? Prefiro sidear ela, porque às vezes ela no main pode ser um pouco de brick. Certo. E é isso. Agora algumas coisas pra quebrar campo. Eu tô usando uma pena, 2 Lightning Storm e 2 Droplet. Isso aqui eu decidi de última hora. Eu tava usando 3 Cosmic porque eu esperaria Stun, só que acabou que na hora o Stun não foi tão presente. Aí eu mudei de última hora, decidi a pena e o Lightning mesmo. Foi muito bom. A pena eu não vi nenhuma vez, mas a Lightning ela foi boa contra o Hero. O Hero começou no Game 2, colocou 2 deck Lockdown e eu tava com a Lightning Storm. Se fosse Cosmic, eu acho que eu teria problemas. Só teria lidado com uma, a segunda ficaria em pé. Então a Lightning Storm foi muito boa. Hoje em dia você daria opção pro Storm ou pra Cosmic? Cara, eu acho que se o Runic Stun voltasse a ser tão presente assim, né, porque foi um metacall muito bom, eu voltaria a usar o Cosmic. Mesmo tomando essa consciência que eu poderia tomar alguma coisa, né? Mas a Lightning Storm ela é boa, exceto em cenários que você toma anti-spell. Mas das vezes que eu usei foi boa, deu uma brincada ali contra o Purrely, mas de resto deu pra jogar bem. E a Droplet é a Droplet. Eu esperava muita coisa assim chata. Evita lock de algumas coisas no seu turno. O plasma do Hero, dava pra forçar muita coisa com ela. Hoje em dia tem que ter muita carta de resposta, assim, alguma opção pelo menos, você não perder o jogo instantaneamente pra esses lock. Eu já uso muita defesa, que é as Hand Traps, né? Mas ter alguma coisa assim que me permite jogar, acaba sendo bom. Agora umas covardias que o deck permite pra jogar em primeiro. Eu tô usando uma deck Lockdown e 3 Skill Drain. É como se fosse 4 da mesma carta, né? Isso. Eu tava usando no side, eu tava usando 3 Nib aqui. Tava usando 3 Nib. Só que fiz um metacall, vi que os decks, o pessoal tá jogando muito bem em volta de Nib. Aí tipo, fiquei com um pouco de trauma do Nib, porque ele me brincou no último torneio. e aí acabei tirando ele, coloquei a Droplet e a deck Lockdown. Você tá sideando 7 cartas aí no primeiro, são essas 4 aqui, e a TTT e a Khaled, né? Você tira Hand Trap, o que normalmente você tira pra poder botar essas cartas? Cara, eu tiro indo primeiro, né? Eu tiro um Birch, porque eu deixo ele no main, porque ele é um extender bom,
mas no pós-side que meu deck começa... Você prefere dar uma proteção, uma Isso. interação e uma carta meio que garante você ter um próximo turno do que ter um extended sozinho. Isso, quando o meu deck começa, ele é muito bom já na engine dele. Ele é feito pra ser agressivo. Então, essas cartas, elas, tipo, se eu tenho uma skill drain e hand trap, eu consigo agressivar tanto pra cartas na mão e cartas no campo. Fora que eu divido muito bem as minhas interações, então, tipo, é muito difícil do cara lidar com um campo full de Snake Eyes Fire King. Ainda mais quando você tem uma skill drain dessa. Você tem um skill drain, tem um campo feio, tem hand trap, é muito difícil o cara lidar realmente. Fora que, tipo, diversificar é bom. a deck lockdown, se eu dou essa skill drain, consigo parar o cara contra Tenpai. Você consegue com a própria engine tirar elas, então você consegue Isso. fazer um follow-up e depois ainda tirar elas. Contra Tenpai, essa skill drain ia me segurar o jogo pra volta, e na volta eu tenho Original no grave, pegando Snake Ash, o Snake Ash manda essa skill drain pro cemitério e eu tô agressivando pra cima do cara de novo. Então foi muito boa. Usei contra o Purrely, me segurou um turno, foi boa. Acabei grindando um game 2 que eu achei que eu não ia ganhar, mas deu pra forçar bastante coisa, foi muito boa. A deck Lockdown não veio porque eu comecei poucos jogos no game 3. Eu ganhei. A maioria das vezes você ganhou de 2-0, certo? Ganhei praticamente todos os dados, perdi um dado contra o Hero no top 4. Então eu não vi essas cartas aqui indo primeiro no game 3. Só contra o Purrely mesmo que eu vi elas. Certo. Então é isso. Mais alguma consideração pra falar sobre o deck, alguma coisa? Cara, esse é um deck muito bom. Eu curti, já tem um tempo que eu tô jogando com ele. Tem um tempo que eu tô pegando bons resultados, né? Tirando o último torneio que teve, que eu dei uma brincada boa. Mas eu acho que é um deck muito resiliente, muito consistente, muito agressivo. Ele lida com bastante coisa. E eu acho que se a banlist não pegar, dá pra mudar muita coisa e o deck ainda continua sendo o top 1 melhor do formato. Mas você acha que tem que ter uma banlist muito agressiva pra poder o deck sumir, ou você acha que se pegarem meio leve ainda vai ser um top 1? Cara, eu acho que se pegar meio leve, o deck ainda continua pela engine de Friendsmith. Como o Snake Eyes ele é um deck muito agressivo, e se a Konami não banir as cartas-chave que seriam a Original ou Snake Eye e Ash, eu acho que a engine de Friendsmith vai dar um up no deck, que e ele ainda continua sendo o top 1 do formato, não tenho o que falar. Então ou é ban ou o deck ainda será o top 1? Eu acho que se nessa banlist não tomar, grande chance ainda de o deck continuar top 1 do formato. Então é isso aí, pessoal, ficamos por aqui hoje.